Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem e prontos para mais uma leitura da palavra do nosso Deus e Pai. Hoje estaremos lendo o capítulo 2 de Primeira Reis. E antes de darmos início, a gente vai estar tendo um momento de oração, mas para que vocês se situem, os capítulos seguintes que iremos ler será também o capítulo 6 de Gálatas, capítulo 33 de Ezequiel e concluiremos a leitura no capítulo 81 e 82 de Salmos. Então, antes de iniciarmos a leitura propriamente dita, vamos à oração. Deus bendito, Pai eterno, louvamos ao Senhor e agradecemos pela graça de podermos desfrutar de uma leitura agradável do Teu Evangelho. Fala aos nossos corações, nos instrui no Teu ensino, nos ajuda a absorver todo esse conhecimento e tirar dele o devido proveito. Abençoa não só a nós, mas todos quanto nos cercam, para que, por meio do nosso testemunho, ó Deus, as pessoas sejam atraídas a Ti. Louvamos ao Senhor e te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Capítulo 2 do livro de 1 Reis. Quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais, portanto tenha coragem e seja homem. Guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que você for. E o Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo: Se os seus filhos guardarem o seu caminho, andando diante de mim fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Você também sabe com Abner, filho de Ner, e com Amasa, filho de Jeter. Ele os matou e, em tempo de paz, vingou o sangue derramado em tempo de guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Portanto, faça segundo a sabedoria que você tem e não permita que ele morra em paz com idade avançada. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, o gileadita, e que eles estejam entre os que sentam à sua mesa para comer, porque estiveram ao meu lado quando eu fugia por causa do seu irmão Absalão. Eis que você também terá de lidar com Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me lançou uma terrível maldição no dia em que eu ia a Manaim. Porém, ele veio ao meu encontro junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não o mataria à espada. Mas agora não tenha por inocente, pois você é um homem sábio e bem saberá o que deve fazer com ele, para que ele seja sepultado com os cabelos brancos manchados de sangue. Davi morreu e foi sepultado na cidade de Davi. Davi reinou sobre Israel durante 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou muito. Então Adonias, filho de Agito, foi até Batseba, mãe de Salomão. Ela perguntou: É de paz a sua vinda? E ele respondeu: Sim, é de paz. E acrescentou: Tenho uma coisa para lhe dizer. Ela disse: Fale. Então Adonias disse: A senhora bem sabe que o reino era meu e que todo Israel esperava que eu reinasse. Mas o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu. Agora um só pedido lhe faço e peço que não me seja recusado. Ela lhe disse: Fale. Então Adonias disse: Peço que a senhora fale com o rei Salomão, que não recusará um pedido seu, para que ele me dê por mulher Abisag, a sunamita. Ao que Batseba respondeu: Está bem, eu falarei por você ao rei. Então Batseba foi até o rei Salomão para falar-lhe em favor de Adonias. O rei se levantou para recebê-la e se inclinou diante dela. Depois se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Então Batseba disse: Só um pequeno pedido lhe faço e peço que não me seja recusado. E o rei disse: Pode pedir, minha mãe, porque não recusarei um pedido seu. Batseba disse: Peço que Abisag, a sunamita, seja dada por mulher a Adonias, seu irmão. Então o rei Salomão disse à sua mãe: Por que a senhora pede Abisag, a sunamita, para Adonias? Peça também para ele o reino, porque é meu irmão mais velho. Sim, para ele também, para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Zeruia.
E o rei Salomão jurou pelo Senhor, dizendo que Deus me castigue se Adonias não falou esta palavra contra a sua própria vida. E agora, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou na casa, como tinha dito, Adonias morrerá no dia de hoje. E o rei Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, para atacar Adonias. Ele o atacou, e foi assim que Adonias morreu. E ao sacerdote Abiatar, o rei disse: Vá para Anatote, para os seus campos, porque você é homem digno de morte. Hoje, porém, não o matarei, porque você levou a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porque se afligiu com todas as aflições de meu pai. Salomão expulsou Abiatar, para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor tinha dito a respeito da casa de Eli em Siló. Quando esta notícia chegou a Joabe, porque Joabe tinha se desviado para seguir Adonias, embora não tivesse se desviado para seguir Absalão, ele fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. E alguém foi dizer ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor e estava junto ao altar. Então Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, dizendo: Vá atacá-lo. Benaia foi ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: Assim diz o rei, saia daí. Ele respondeu: Não saio, vou morrer aqui. Então Benaia voltou com a resposta ao rei, dizendo: Assim falou Joabe, e foi isso que ele me respondeu. Salomão ordenou: Faça o que ele disse, mate e sepulte, para que você tire de mim e da casa de meu pai a culpa do sangue que Joabe derramou sem razão. Assim o Senhor fará recair a culpa de sangue de Joabe sobre a cabeça dele, porque atacou dois homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que Davi, meu pai, o soubesse. Ele matou Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Assim o sangue destes recairá sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência para sempre. Mas a Davi, a sua descendência, a sua casa e ao seu trono, o Senhor dará paz para todo sempre. Então Benaia, filho de Joiada, atacou Joabe e o matou. E ele foi sepultado em sua casa no deserto. O rei pôs Benaia, filho de Joiada, como comandante do exército em lugar de Joabe. E como sacerdote colocou Zadok em lugar de Abiatar. Depois o rei mandou chamar Simei e lhe disse: Construa uma casa para você em Jerusalém, e fique morando aí. Não saia daí, nem para um lugar, nem para outro. Fique sabendo que no dia que você sair e passar o ribeiro de Cedron, certamente será morto. Então o seu sangue cairá sobre a sua cabeça. Simei disse ao rei: Está bem, este seu servo fará o que o rei meu senhor ordenou. E Simei ficou morando em Jerusalém por muito tempo. Mas ao final de 3 anos, dois escravos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gat, e foram contar isso a Simei, dizendo: Eis que os seus escravos estão na cidade de Gat. Então Simei se levantou, preparou o seu jumento e foi até Gat, para junto de Aquis, em busca dos seus escravos. Simei foi e trouxe de Gat os seus escravos. Salomão foi avisado de que Simei tinha ido de Jerusalém a Gat e que já havia voltado. Então o rei mandou chamar Simei e lhe disse: Eu não fiz você jurar pelo Senhor e não avisei dizendo: no dia em que você sair para um lado ou para o outro, saiba que você certamente será morto. E você me disse: está bem, concordo. Por que então você não guardou o juramento do Senhor, nem a ordem que lhe dei? E o rei disse mais a Simei: Você sabe muito bem, e o seu coração reconhece todo o mal que fez a Davi, meu pai. Por isso o Senhor fez recair sobre a sua cabeça o mal que você fez. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será mantido diante do Senhor para sempre. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e ele saiu, atacou Simei e o matou. E assim se firmou o rei sobre o domínio de Salomão. Abrimos o livro de Gálatas. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo.
mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar e agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Mas longe de me gloriar, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos os que andam em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. Capítulo 33 do livro de Ezequiel. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, fale com os filhos de seu povo e diga-lhes: quando eu fizer vir o exército inimigo sobre a terra, se o povo dessa terra escolher um homem do meio deles e o constituir por seu atalaia, e se, ao ver que o inimigo se aproxima, esse atalaia tocar a trombeta e avisar o povo, então aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, se o inimigo vier e o abater, esse será responsável pela sua própria morte. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, será responsável por sua própria morte. Se ele tivesse dado atenção ao aviso, salvaria a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem o inimigo e não tocar a trombeta, e o povo não for avisado, se o inimigo vir e abater um deles, esse foi abatido na sua maldade, mas quem será responsável pela morte dele é o atalaia. Quanto a você, filho do homem, eu o constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Se eu disser ao ímpio que ele certamente morrerá, e você não falar para advertir o ímpio do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas se você falar ao ímpio para o avisar do seu mau caminho, para que dele se converta e ele não se converter do seu caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Filho do homem, diga à casa de Israel: vocês dizem, visto que as nossas transgressões e nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos por causa deles, como poderemos viver? Diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos, porque vocês haviam de morrer, casa de Israel. Filho do homem, diga aos filhos do seu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Quanto à maldade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua maldade, nem o justo pela sua justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça fizer maldade, não me lembrarei de nenhum dos seus atos de justiça, e ele morrerá por causa da injustiça que cometeu. E quando eu disser ao ímpio que certamente morrerá, e ele se converter do seu pecado, fizer o que é justo e reto, restituir o penhor, devolver o que roubou, andar nos estatutos da vida e não fizer maldade, certamente viverá, não morrerá. De todos os pecados que cometeu, nenhum deles será lembrado contra ele. Fez o que é justo e reto, certamente viverá. No entanto, os filhos do seu povo dizem: o caminho do Senhor não é reto, mas é o caminho deles que não é reto. Se o justo se desvia da sua justiça e fizer maldade, morrerá nela.
E se o ímpio se converter da sua maldade e fizer o que é justo e reto, por causa destes atos viverá. No entanto, vocês dizem: o caminho do Senhor não é reto. Mas eu os julgarei cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. No 12º ano do nosso exílio, aos 5 dias do 10º mês, veio a mim um sobrevivente de Jerusalém, disse: a cidade caiu. Ora, na tarde do dia anterior, antes da chegada desse sobrevivente, a mão do Senhor havia estado sobre mim e eu recuperei a fala. Assim, pela manhã, antes de chegar aquele homem, eu havia recuperado a fala e não fiquei mais em silêncio. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, os moradores desses lugares desertos da terra de Israel estão dizendo: Abraão era um só, mas possuiu esta terra. Ora, como nós somos muitos, certamente esta terra nos foi dada por propriedade. Por isso diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: vocês comem carne com sangue, levantam os olhos para os seus ídolos, cometem assassinatos e ainda pensam que hão de possuir a terra? Vocês confiam em suas espadas, cometem abominações. Cada um de vocês contamina a mulher do seu próximo e ainda pensam que hão de possuir a terra? Diga-lhes que assim diz o Senhor Deus: tão certo como eu vivo, os que estiverem em lugares desertos cairão à espada. E o que estiver em campo aberto, eu o entregarei aos animais selvagens para que o devorem. E os que estiverem em fortalezas e em cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra em desolação e espanto, e o orgulho do seu poder chegará ao fim. Os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto, por todas as abominações que cometerem. Quanto a você, ó filho do homem, os filhos do seu povo falam de você junto às paredes e nas portas das casas, dizendo um ao outro, cada um no seu irmão: venham, vamos ouvir a palavra que procede do Senhor. Eles vêm até você como o povo costuma vir, assentam-se diante de você como o meu povo e ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Com a boca, professam muito amor, mas o coração deles só ambiciona lucro. Para eles, você não passa de alguém que canta canções de amor, tem uma bela voz e é um bom músico, porque ouve as suas palavras, mas não as põe em prática. Mas quando isso vier, e certamente virá, então saberão que um profeta esteve no meio deles. Capítulo 81 do livro de Salmos. Cantem de júbilo a Deus, força nossa. Celebrem o Deus de Jacó, cantem louvores e façam soar os tamborins, a suave harpa e também a lira. Toquem a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele ordenou como lei a José ao marchar contra a terra do Egito. Ouvi uma linguagem que eu não conhecia, dizendo: livrei os seus ombros do peso e as mãos de vocês ficaram livres dos cestos. Na angústia vocês clamaram e eu os livrei. Do esconderijo do trovão eu lhes respondi, e eu os pus à prova junto às águas de Meribá. Escute, meu povo, as minhas admoestações. Ó Israel, se ao menos você me escutasse. Não haja no meio de vocês nenhum Deus estranho, nem se prostrem diante de um Deus estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Abram bem a boca, e eu a encherei. Mas o meu povo não escutou a minha voz, Israel não quis saber de mim. Assim deixei que andassem na teimosia do seu coração e seguissem as suas próprias inclinações. Ah! Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu derrotaria logo os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se submeteriam a ele, e isto duraria para sempre. Mas a vocês eu sustentaria com um trigo mais fino, e os saciaria com o mel que escorre da rocha. Capítulo 82. Deus toma o seu lugar na congregação divina. No meio dos deuses, ele julga. Até quando julgarão injustamente e tomarão partido pela causa dos ímpios? Defendem o direito dos fracos e dos órfãos, façam justiça aos aflitos e desamparados, socorram os fracos e os necessitados,
tirando-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem nem entendem, vagueiam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse: vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Mas vocês morrerão como simples mortais, e como qualquer dos príncipes, vocês sucumbirão. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti pertencem todas as nações. Amém. Até amanhã, para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.